Olá, meu nome é Caio, meu grupo é composto por mim e pelos meus amigos Jonathan José e Wesley Christian. E hoje nós vamos apresentar um pouco sobre o nosso trabalho sobre máquinas térmicas. O que são? As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado, consequentemente, movimentar algum mecanismo como válvulas ou pistões. Como funcionam? Todas as máquinas térmicas operam de acordo com um ciclo termodinâmico, isto é, sequência de estados termodinâmicos que se repetem. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura, que são geralmente representados por gráficos de pressão em função do seu volume. Os ciclos termodinâmicos são projetados em buscar maior eficiência energética, consequentemente, a produção de motores capazes de extrair uma grande quantidade de trabalho. Bom, as máquinas térmicas são um dispositivo que transforma a energia térmica em trabalho útil. E através de uma substância trabalhante, ela realiza ciclos entre duas temperaturas, que se mantêm constantes. Temperatura quente e a fria. E aí que entram os três tipos de máquinas térmicas. A máquina refrigeradora, a ideal e a real eficiente. Máquinas térmicas e refrigeradores. As máquinas térmicas, elas precisam absorver o calor ou existir alguma queima para poder liberar o trabalho. O exemplo são motores a combustão e usinas termoelétricas. Já na parte dos refrigeradores, eles utilizam o trabalho para retirar o calor do seu interior. No caso, eles retiram o calor de uma fonte fria e repassam para uma fonte quente. Os exemplos são geladeiras e os freezers. A máquina térmica ideal. Até o ano de 1824, cientistas buscavam uma construção de uma máquina que operasse a 100% do rendimento, até Carnot aparecer e propor uma máquina idealizada, que ficou conhecida como ciclo de Carnot. E ele demonstra que qualquer máquina térmica que opere entre as duas fontes de temperaturas absolutas vai atingir o seu rendimento máximo se o seu funcionamento ocorrer a partir de processos reversíveis. Além de demonstrar matematicamente a relação da proporcionalidade entre a fonte quente e a fria, substituindo ela na equação do rendimento. Aí a gente vai ter que o rendimento é igual a 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente. E analisando a equação, a gente prova que de uma máquina térmica nunca se pode ter 100% do rendimento, porque a razão entre a fonte quente e a fria deveria ser igual a zero para que isso ocorra. Pode passar. A máquina térmica real e eficiente é, ela depende diretamente da quantidade de calor que a máquina absorve da sua fonte quente e da quantidade de calor que a máquina dissipa para a fonte fria. O rendimento da máquina térmica real pode ser calculado com base na quantidade de trabalho que a máquina consegue realizar, dividida pela quantidade de calor que ela absorve. Vai passar. Tipos de máquinas térmicas, eu trouxe alguns exemplos usados no nosso dia a dia, de refrigeradores e motores a combustão. O primeiro é essa máquina térmica que é a geladeira. É um exemplo de refrigerador que utiliza trabalho para retirar o calor de materiais do seu interior e jogando para o ambiente externo. Um exemplo é aquela grade que fica atrás da geladeira antiga, que fica quente. Aquilo é o calor interno jogado para fora, utilizando o gás refrigerante, que é responsável pelas trocas térmicas, passando da fase líquida para a gasosa quando absorve o calor. Já em motores a combustão, eu trouxe esse exemplo aqui, é feito o processo em quatro etapas. A entrada da mistura do combustível e ar, a compressão da mistura, a explosão e o escape dos gases formados. Na primeira parte, o pistão desce e puxando a mistura entre combustível e ar, a partir dessa primeira válvula aqui aberta.
Na segunda parte, o pistão sobe, comprimindo a mistura entre combustível e ar. Na terceira etapa, a vela de ignição ela emite uma faísca, e assim acontece a queima, em que faz a pressão no pistão e empurra de volta para baixo, no caso, fazendo o automóvel andar. É nessa parte que é feita a transformação da energia química a partir da queima na energia mecânica, em que o pistão faz o automóvel andar. E na quarta etapa, o pistão sobe, liberando pela segunda válvula aqui os gases emitidos da combustão. E daí começa todo o processo novamente. E esse foi o nosso trabalho.